Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que a Igreja nos propõe a cada domingo. Hoje é o segundo domingo da Páscoa, do ano C. Vivemos aí essa semana inteira, que é conhecida como Oitava da Páscoa, né? Ou seja, uma semana, 8 dias, falando sobre a ressurreição de Jesus, falando sobre o dia em que Jesus ressuscitara dos mortos e falando sobre as suas aparições. No Evangelho de hoje, vamos também experimentar um pouco dessa aparição de Jesus, mas 8 dias depois da sua ressurreição. E aqui Jesus transmite o seu poder para os seus apóstolos. E o Espírito Santo é esse poder, é essa força do alto. Além de ser uma pessoa divina, também é dado aos seus discípulos, seus apóstolos, como o poder de Deus, para que façam milagres, prodígios, anunciem o Evangelho de nosso Senhor. Então, na liturgia deste domingo, nós iremos ver Jesus transmitindo o seu poder aos apóstolos. E depois iremos ver também os apóstolos já cheios, imbuídos do poder de Deus, do poder do alto, anunciando o Evangelho e realizando prodígios e milagres. Veja, o Evangelho é tirado de São João, capítulo 20, versos 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, qual dia? O primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Então, aqui, essa primeira parte do Evangelho ainda mostra Jesus aparecendo aos apóstolos no primeiro dia da semana, no dia que ressuscitara, dos mortos. Como o Evangelho de ontem diz, São Marcos vai dizer que apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu aos discípulos de Emaús e depois apareceu aos 11 que estavam fechados, com medo dos judeus. Então aqui ainda a primeira parte do Evangelho ainda mostra o primeiro dia que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio." O Pai enviou Jesus com o quê? Com poder. O próprio Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 28, a partir do versículo, acho que é 18, ele vai dizer: "Todo poder me foi dado no céu e na terra." Então, ele disse que todo poder tinha sido dado a ele, pelo Pai. E aqui ele diz, novamente Jesus apareceu, disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio." O Pai enviou Jesus para quê? Para destruir as obras de Satanás, para resgatar as pessoas da escravidão, da morte. E aí Jesus diz: "Como o Pai me enviou, eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Veja aqui que Jesus dá o poder, dá a autoridade aos seus apóstolos. "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." Então Tomé vai dizer que só vai acreditar vendo. Eu só acredito vendo. Eu acredito que todos nós seríamos um Tomé da vida. Acreditar em um homem que ressuscitou dos mortos, coisa que nunca se viu, com exceção muito rara, dos 2 filhos da viúva. O filho da viúva que Elias ressuscitara,
e o filho da viúva que Eliseu, né, ressuscitou. Se eu não estou enganado, existiu aí 2 ressurreições na antiga aliança, é a que me recordo. E nunca se viu mais falar sobre isso. Existia um grupo no meio judeu de homens que ensinavam a lei, que era os saduceus, e que desacreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em ressurreição dos mortos. Acreditava que toda a vida era aqui nesse mundo. Que tudo que se falava de uma vida próspera depois da ressurreição, na verdade se falava de uma ressurreição simbólica, espiritual, que as pessoas iriam prosperar neste mundo depois de abrirem seus olhos para o Messias, para o Cristo. E mesmo assim, né, com todo esse clima, só que Jesus havia anunciado que ressuscitaria. E infelizmente, os seus apóstolos não conseguiram crer. E muitos não creram porque nós vimos durante a semana, por causa do luto, porque os seus olhos estavam fechados, né? Porque eram lentos, né, em inteligência, dizia Jesus. Mas aqui Tomé diz, eu só acredito se eu ver. Aí, meus irmãos, 8 dias depois, que seria, né, se fôssemos calcular cronologicamente, seria este domingo, né, que nós estamos. Teve o domingo da Páscoa, essa primeira parte do Evangelho teria sido o primeiro domingo da Páscoa lá. E agora, 8 dias depois, né, da oitava da Páscoa, né, no 8º dia, né, na 8ª da Páscoa, no último dia da 8ª da Páscoa, vai dizer o seguinte: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que crerão se terem visto. Meus irmãos, Jesus chega a dizer que nós, que acreditamos em sua ressurreição, sem ver Jesus ressuscitado dos mortos, somos bem-aventurados. Ele diz a Tomé, ele censura Tomé, né? Mas ao mesmo tempo ele dá o ônus da prova, ele dá, né, as provas cabais, né, de que ele ressuscitará dos mortos. Sou eu mesmo, toca aqui, coloca o dedo aqui onde tu pedires prova, aqui eu estou te dando as provas. Coloca o dedo aqui, coloca a tua mão aqui no meu lado transpassado. E Tomé, ao fazer, Tomé crer no Senhor e proclama, né, faz essa proclamação de fé. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Né? Meu Senhor e meu Deus. Então Tomé aqui reconhece Jesus como Senhor e Deus. Né? Jesus lhe disse então: acreditais porque vistes, porque me vistes. Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou, diz São João, muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, Jesus fez muitos milagres, não somente o milagre da ressurreição, mas outros milagres, grandes prodígios, grandes sinais. São João vai dizer que nem todos foram escritos, mas os que foram escritos são suficientes para que nós creiamos nele, para que nós acreditemos em Jesus Cristo. E acreditando, recebamos vida em seu nome. Meus irmãos, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Receber vida no nome de Jesus. Né? E nós podemos experimentar isso já na nossa vida aqui, não a vida futura, não a vida pós-morte, não a vida pós-ressurreição, mas já nesta vida nós conseguimos receber frutos já nesta vida.
por incrível que pareça. Né? Por quê? Porque nós experimentamos coisas extraordinárias, libertações, curas, sinais, prodígios, milagres. Nós experimentamos a presença do ressuscitado no nosso meio. Né? São João, no livro do Apocalipse, que é a segunda leitura deste domingo, né, no capítulo 1, e também alguns versículos, né, vai sendo colocado alguns versículos para assim diminuir, né, compactar o texto, não ficar um texto muito longo na missa, e também fazer com que nós possamos compreender aquilo que é a mensagem litúrgica desse domingo. Veja, eu, João, né, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus Cristo. Então, João está dizendo aqui que ele foi preso, que ele foi levado à ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus Cristo. E por esse motivo, ele se torna companheiro na nossa tribulação. Ele se torna companheiro na nossa angústia, no nosso sofrimento, né, por nos declararmos discípulos de Jesus. E aí ele vai dizer, no dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? Se você for ler lá o livro do Apocalipse, no original, você vai ver que esse dia do Senhor, São João está falando do primeiro dia da semana, o Dominus, o domingo. Né? Então, no dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia, o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, né? São as 7 igrejas. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, Jesus Cristo, que anda, né? 7 candelabros, 7 igrejas, ou seja, plenitude, toda a sua igreja. Ele anda no meio de toda a sua igreja. Né? Um homem, um filho de homem, alguém com aparência de filho de homem. Vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que vistes, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Então, Jesus mostra para João, depois que aparece, né, aqui deixa João ter uma visão, né, podemos dizer escatológica das coisas do fim e também do próprio Cristo que anda no meio da sua igreja, né, as 7 igrejas, a plenitude, ou seja, a igreja por um todo. Ele anda no meio da sua igreja e vestido como uma aparência de homem, né, de filho de homem, e também ele declara para João, eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. Então Jesus não morre, meus irmãos. Né? Eu acho que foi Nietzsche. Nietzsche disse certo dia que Deus estava morto. Né? Eu acho que Karl Marx, se eu não estou enganado, teve alguém que disse que a religião era o ópio do povo, porque as pessoas ficavam loucas, né? Assim, perdidas, né? Por algo que não era verídico, que era um mito, uma coisa desse gênero. Mas Jesus vai dizer, eu estou no meio da igreja, eu estou na igreja. Né? Eu estou na igreja, além de estar na igreja, ele vai dizer que ele anda na igreja. Ele também diz que estava morto, mas agora vive para sempre. E isso, meus irmãos, impulsiona os apóstolos, e os apóstolos, depois de receberem o poder de Deus para perdoar os pecados, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos,
para curar os paralíticos, para purificar os leprosos. Depois que eles recebem esse poder do próprio Jesus, eles começam a anunciar o Evangelho, a boa notícia. E nós podemos ver isso na primeira leitura de hoje, que é tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 36 ao 37, uma leitura curtinha, mas que mostra o poder e a autoridade dos apóstolos depois de receberem o poder do alto, depois de receberem o Espírito Santo. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Então aqui, essa primeira leitura de hoje testifica para nós o poder, a ação de Deus, o poder de Deus agindo, operando no meio do mundo, no meio das cidades, no meio dos povoados, em todos os lugares, por meio dos apóstolos. A ponto de Pedro, meus irmãos, somente em Pedro passar, pessoas eram curadas, libertas do demônio e até mesmo alguns ressuscitavam pelo poder de Deus que agia por meio dos apóstolos. E aí, meus irmãos, nós podemos cantar o Salmo 117. Eu digo cantar, mas eu não vou cantar, eu digo proclamar, cantar, o Salmo 117, que é o responsório deste domingo, Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, demos graças ao Senhor. Demos graças a Deus, porque o seu amor é eterno. A sua misericórdia é sem fim. E ela se renova, Esse se renovar não é porque ficou velha, mas é porque todos os dias, quando nós despertamos por graça de Deus, do sono, do descanso, do repouso para o nosso corpo, o Senhor vem mais uma vez com misericórdia e nos mantém vivo, nos mantém na existência, nos mantém com condição de falar, de ouvir, de abraçar, de anunciar, de receber alguma coisa. Por isso, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia.